Tênia Pirró é psicóloga com especialização em psicologia clínica hospitalar pela USP. A gente se torna muito bom naquilo que a gente faz muito e a gente faz muito nada. Tudo depende de como ficou o aprendizado dentro da sua cabeça. A nossa infância é um momento muito importante. Eu queria entender como que a infância afeta o nosso dia de hoje como adulto, na maior parte das pessoas. Pois é, né? Se você pensar, uma das coisas que eu tava até conversando com minhas filhas, né? É porque o cérebro, ele amadurece e tem o tamanho já do cérebro de adulto com 2 anos. Amadurece não, tem o tamanho de um cérebro de adulto com 2 anos. Mas só amadurece lá pros 25, tá? E a última parte que amadurece é o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por ser mais racional, por conseguir segurar os impulsos. Mas a parte mais importante pra te falar é que é a parte racional. Então, tudo que tá acontecendo antes é como se você não tivesse uma proteção racional pra poder olhar as situações e poder pensar sobre elas com essa parte mais inteligente. Toda a absorção do conhecimento tá sendo feito por uma parte muito mais emocional. Então o seu pai vira pra você e fala: ai menino, fica quieto, você só enche o saco. Meu Deus, essa frase pode virar na cabeça da criança: eu só encho o saco. Porque tudo é muito literal. Demora demais pra criança conseguir ter pensamentos concretos. Abstratos, desculpa. O concreto, mesmo que você pega uma criancinha de 5 anos e fala assim pra ela: você tá doente, né? Não, mas você vai conseguir brincar com seus amigos quando você tomar todo o seu remédio. Que a mãe quis dizer, quando acabarem os 7 dias que o médico te deu. Ela pode entender, então eu vou tomar todo o remédio, porque eu vou sarar, né? E aí eu vou poder brincar. Então é tudo muito concreto. Então se um pai ou uma mãe fala qualquer coisa pra criança, vai ser entendido literalmente o que foi dito. Você só enche o saco. Não sei porque que eu fui ter você. Ou qualquer desse tipo. Ou as briguinhas na escola, ou o comentário da professora, né? E aí, bom, a gente já vai vendo que o cenário não é muito positivo, pensando que é assim que se dá o aprendizado. E agora indo pra uma outra linha dessa sua pergunta, Marcelo, essa é uma das coisas que eu mais falo no meu consultório pros pacientes. Eu falo assim: quantos anos você tem? X anos, vai, 30. Eu falo, faz 30 anos que você tá construindo na sua cabeça o que é a vida. Quando você tinha 0 anos, você não sabia nada. Você não sabia o que era o amor, o que era a paternidade, o que era um casamento, o que é um namoro, nada. E aí, na medida que você foi experienciando a vida, você foi observando e tirando suas conclusões, de forma concreta. Então, eu choro, minha mãe me acolhe, diz que me ama. Eu vejo meus pais juntos, eles andam juntos e se divertem juntos. Isso é um casamento. Ou não, né? Isso você tá simulando a conversa interna, o que acontece com uma criança. Isso, ela tá olhando o mundo e todas essas experiências estão entrando, né, por nossas percepções e estão construindo a minha visão de mundo. Então a minha visão de mundo é essa daqui que eu tô vendo, ou que eu tô ouvindo falar. Já é enviesada, né? Uhum. Porque você pode olhar seu pai e sua mãe e achar que aquilo é casamento. Então se é um casamento conflituoso, você pergunta pra uma criança: o que é um casamento? Fala pra mim o que vem na sua cabeça. Brigas. É a associação que ela fez. Exato. Então dentro do baú da cabecinha dela, de memória, todo o aprendizado que ela teve sobre este mundo aconteceu desde os 0 anos e tá acontecendo até hoje. Mas as primeiras experiências são na infância e adolescência, né? É fato que boa parte dos traumas dos adultos foram formados na infância? E você tem existe um dado que é comumente discutido, assim, é 70%, 80%, ou é mais por feeling, assim? É por feeling mesmo, é. E é por essas observações e pelos esses conhecimentos que a gente tem de fato de você estar construindo a sua realidade nessa fase da vida. E aí, tem um teste que eu me deparei, lá pra 2002, não, bem um teste, é um questionário. Tá. E teve um autor que desenhou toda essa teoria, né, que chama Jeffrey Young. Ele conseguiu, com o tempo, observar como as pessoas eram enviesadas em alguma coisa do que elas falavam. Do tipo, poderia ser que você fale de casamento de uma forma ruim, pode ser que você fale que você não é suficientemente bom, de que ninguém nesse mundo entende você. Todo mundo tem um padrãozinho de alguma coisa que deu errado no meio do caminho. E ele conseguiu categorizar esses problemas em 18 pilares. E eu achei incrível, porque foi muito bom o nome que ele deu para os pilares. E eu, naquela época, tive acesso a esse questionário, preenchi. E falei, bom, vamos ver se esse questionário consegue realmente fotografar o que eu sou e as minhas dores, né? Uhum. E fotografou muito, muito bem, assim. Aí eu falei, caramba, eu vou usar isso no meu consultório, então. E eu já tinha paciente, sei lá, comigo há 2 anos, que eu conhecia muito. E eu falei, eu vou aplicar esse questionário. E se sair tal resultado, eu posso confiar nesse questionário. Pum, saía. Batata. Né? Batata. E aí, o que é esse questionário? O que são esses 18 pilares? São os erros cognitivos que a gente tem no decorrer da nossa vida. E, em geral, acontecem na criança e no adolescente, porque é a hora que você tá formando o conceito da vida. Então, sei lá, seu pai foi embora. E você tirou a conclusão que ele te abandonou. Pode ser que ele não tenha abandonado, foi uma separação, X. Mas você tirou a conclusão que você foi abandonado ali, naquele momento. Quando você vê, você consegue ver isso no discurso do adulto, Marcelo, no meu consultório. Se ele tiver a marca do abandono, por exemplo, que é um dos pilares, vira e mexe, ele vai trazer isso. Então, por exemplo, supondo que eu ia atendê-lo. E aconteceu um imprevisto, supondo. Sei lá, e meu celular acabou a bateria, eu não consegui avisar que eu não ia atender naquele horário. Ao invés dele pensar, será que aconteceu alguma coisa com a Karina? Ele pode pensar. Abandono. Uhum. Ela tá me rejeitando. Ela tá me rejeitando, exatamente. Isso é consciente? Não, em geral não. Tudo bem que agora a gente tem dado muito conteúdo para as pessoas em podcasts, em livros e tudo mais, então ela consegue ter acesso se ela for atrás, mas a resposta primeira é não, tá? Elas não sabem quais são os padrões que prendem. Eu recebi uma mensagem ontem de um seguidor que tá na minha fila de espera para fazer terapia, e ele escreveu assim, e eu já conheço
Porque ele já fez curso comigo, nananã. Então eu peguei um padrão persecutório nele, né? Que eu falei pra ele, tá? E aí ele escreveu assim pra mim ontem. Faz 10 meses e tantos dias que eu tô esperando na sua lista de espera. Aí ele fez uma frase do tipo assim, pensei que você tratasse todos iguais. Tipo, de onde vem essa frase? Isso é sensacional. O que está por detrás do que ele está das palavras. Exato. E assim, por isso que eu amo as palavras, né? Porque elas entregam tudo que vai na sua cabeça. Só pode sair da sua boca as coisas que estão no seu baú de memória. E aí eu falei, olha, minha agenda roda pouco, porque tem gente que, mesmo que não precise ficar, acaba ficando que gosta daquele período, roda pouco mesmo. E aí eu falei, mas a sua última frase é persecutória, você sabe, né? Você mandou essa? Sim, porque eu já tinha apontado, né? Legal. Que ele tinha um conteúdo de pensamento certamente persecutório. Eu falei, ó, essa última frase, você tá colocando, você colocou em mim uma responsabilidade de estar te tratando diferente. Você sabe que essa frase é persecutória e é sua, né? Cara, interessante que quando a pessoa coloca isso pra fora, usualmente ela não percebe, né? Todos os momentos emocionais que eu tenho, assim, com executivos, com pessoas, né, bem-sucedidas e tal, elas não percebem os padrões que estão por detrás das mensagens delas, né? É impressionante isso. Porque eu que estudo muito, você deve ter 100 vezes mais essa percepção do que eu, você começa a dar o significado correto pra aquela posição que ela tem, né? Pra aquela reação que ela tem. Sim, sim. Aí as pessoas não veem. É simples, elas não veem. Eu já tava falando com uma paciente que ela falou assim, Karina, é fácil manipular as outras pessoas, né? Aí eu falei, nossa, é muito fácil. E ela tava meio que encantada do tipo, como assim, né? Como assim dá pra manipular? Eu falei, vai me dizer que você já não foi manipulada? Do tipo, eu não sei se você é de direita ou de esquerda, não precisa me falar. Mas você já não ficou com raiva da oposição? Eu falei, por que você ficou com raiva? Eu falei, você é uma pessoa do bem. E de repente você tá falando, né? Faz o L, o bolsominion. Qualquer dessas frases, você já tá com raiva do outro, sem conhecer o outro. O que fez você criar essa raiva? Tudo uma manipulação, né? De mídia, de rede social. Olha lá, você já entrou. Então, E aí ela falou, caramba, não tinha percebido. Então a gente não consegue perceber essas pequenas influências, né? Desde a infância. Porque quando você tá no meio da ilha, você não vê a ilha, né? Por que o tratamento, ele não é mais literal? Por exemplo, a gente tá percebendo um padrão de comportamento, você sabe exatamente o que tá acontecendo. Por que não é uma conversa, fulano, o que tá acontecendo é isso com você? Por que ele não é objetivo? Por que na TCC a gente faz com que as pessoas cheguem às próprias conclusões? Eu entendo que você é uma interventora, você faz as perguntas certas pra você chegar nos pontos que a pessoa precisa chegar. Queria que você explicasse um pouco por que não é desse jeito e por que é desse jeito. E explica o que é o jeito. Tá bom. Eu super falo. Você fala? Totalmente, falo. E isso é a sua técnica ou isso faz parte? Faz parte da terapia cognitivo-comportamental, sim, a gente interfere muito mais, mas às vezes eu percebi alguma coisa e eu sei que não é hora de falar, porque aquilo vai ser jogado fora. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Paciente, porque eu trabalhei no hospital, então me veio esse exemplo, tá? Paciente diagnosticou um câncer. E pode ser muito assustador, tá? Às vezes, eu entrava no quarto dos pacientes pra conhecê-los. Meu nome é Karina, eu trabalho aqui no hospital. Eu sempre entrava antes do pepino acontecer pra ele ter vínculo, né? Meu nome é Karina. Antes dele receber a notícia. Antes dele receber. Então, o paciente internava, eu já me apresentava. Eu era do setor, né? Legal. Ou da UTI que eu fiquei. Então, eu entrava e falava, oi, Marcelo, meu nome é Karina, eu sou psicóloga do setor. Eu sempre passo pra conhecer os pacientes, eu não te conhecia, o que aconteceu, por que você tá aqui? Então, é um ambiente neutro, né? Eu vim aqui porque eu tava passando mal. E, em geral, não sabe ainda o que tem. E aí você se vincula sem eu ter que aparecer no dia da má notícia, né? E essa era a minha estratégia. Faz muito sentido, né? E aí, supondo que diagnosticou, tá? Um câncer, e a pessoa tem muita dificuldade de lidar com isso. Aí você entra lá no quarto, oi Marcelo, vim aqui, né? Pra te ver, passava todo dia pra ver todo mundo, né? Vem aqui, como é que você tá, tal. E ele já diagnosticou. Aí, então, deu umas coisas aí no exame, deu um nódulozinho. Se ele falou nódulozinho, que a gente aprende na faculdade, é que ele deu, o quanto ele aguenta, sabe? Se ele não consegue falar a palavra, não sou eu que vou falar por ele, porque existe toda uma proteção da própria mente em relação àquela palavra. Aquela palavra pode ser muito mais angustiante do que ele aguenta no momento. Então, às vezes, ele nem fala quimioterapia. Ele fala, eu tô em tratamento, sabe? E aí é um respeito ao próprio paciente você usar até a mesma terminologia que ele, sabe? E aos poucos esperar que ele consiga falar. Em geral, ele sabe, né? Tô falando nessa questão da doença, tá? Mas trazendo um pouco pro consultório, acontece muito isso. A paciente, ela tá com um marido que é abusador, né? Se é abusador, eu vou falar que é. Então, eu não vou falar, seu marido é abusador. Eu vou falar, olha, Marcelo, você aqui me trouxe que a fulana faz isso. Tá certo isso que você me falou? Eu entendi? Entendeu. Essas características, você já pensou com o que se parece? Primeiro pergunto. Se a pessoa fala, não, né? Fala, então, essas são as características de um abusador. E aí eu vou ver a reação da pessoa. Até arrepia. Meu Deus, deve ser que a pessoa não chegou a essa conclusão ainda, né? Exato. E você não tá falando do marido dela, você tá falando do comportamento. O que é genial, isso. né? E eu tô falando do que você já me trouxe. Eu não tô falando, olha como ele te manipula. A pessoa falou, você me contou isso, né? E eu só tô te devolvendo com outro nome, sabe? E aí eu vejo existe muita sensibilidade que a gente só ganha com o tempo, tá? Com rodagem, né? Muito paciente, muito. Erra, acerta, né? Muito. Não tem jeito. E existe um bom senso, eu vou dizer essa palavra, tá? Existe técnica, mas quando você tem um bom senso ajuda bastante, né? Você erra menos. Eu tenho certeza. Sensibilidade. Sensibilidade, sabe? Você vê que o olho marejou, que calma, ela já pegou essa informação, não precisa vir com outra, sabe? Sim. Então, isso não tá muito descrito no livro, você aprende com o tempo mesmo. Eu tento ao máximo nos meus alunos entregar o máximo que eu consigo, mas tem coisa que é só no consultório, tá? Então existe um respeito, existe um observar o quanto que a pessoa tá preparada. Se eu falo abusador e a pessoa vem, né,
cara, não tinha pensado. E ela traz o assunto, estamos falando sobre aquilo. Mas pode ser que na outra sessão ela venha com outro assunto e não volte a falar aquilo. Tem alguma coisa da semana passada que você gostaria de comentar? Não. E aí então a gente fala, eita, vai ter que esperar mais um pouco. Tem uma frase que eu falo muito nas minhas aulas, porque quando você gere uma empresa, você precisa movimentar as pessoas na mesma direção. E usualmente elas erram e acertam. O tempo inteiro isso. Quem erra, a gente tem que voltar pro eixo. Só que às vezes a pessoa não volta pro eixo. Às vezes o líder não foi bom, não deu feedback no tempo suficiente, aquilo se tornou um hábito, e você sabe que mudar hábito é das coisas mais difíceis que tem. Aí, eu sempre falo assim, gente, vai ter momentos que vocês vão detectar um problema, vocês vão conversar com a pessoa, mas ela não vai mudar. E aí eu falo assim, nem sempre as pessoas estão preparadas pra mudarem na velocidade que você quer que elas mudem. Eu sei que você quer que ela volte pro eixo, mas ela precisa viver a vida, ela precisa cair a ficha, ela precisa fazer a terapia, ela precisa chegar às conclusões. E às vezes leva anos pra isso acontecer. Exato. Né? Então às vezes a pessoa fica agoniada, mas eu tô falando, ela não muda. Porque não é um negócio simples de mudar, né? As pessoas não entendem, mudar não é simples, né? Ontem eu conversei com uma paciente, a gente fez a metáfora do fruto verde. Não adianta, sei lá, e puxar antes da hora, sabe? Dá vontade, né? Se dá. A gente fala, cara, eu vou dar todas as informações, vou puxar, e vem a maçã verdinha, você não come, não adianta, espera um pouco, né? Quando a gente olha pro universo, o que a gente vive hoje, eu tenho uma sensação que a gente é muito estimulado por buscar aceitação e evitar dor. Como é que isso se comporta na cabeça das pessoas? Porque me parece ser um comportamento meio que padrão, né? Sim, inclusive eu vou dar uma palestra amanhã e esse vai ser o assunto. Jura? Sim. Ela vai responder melhor que ninguém. Esse aqui sai quando? Não é hoje, não? Não, umas 4 semanas, né, Bê? Beleza, então eu não vou dar spoiler, quem tiver lá que volte aqui pra assistir, né? Eu vou estar com um monte de empreendedora e que com certeza não alcançou o sucesso que almeja. E uma das coisas que eu vou falar lá é que existem sempre 2 caminhos. E eles são bem distintos, né? Buscar felicidade é bem diferente de fugir do sofrimento. E é isso que você falou, né? Buscar felicidade, a gente precisa ter coragem, porque você vai enfrentar muito dos seus medos. Então, pra você ter sucesso num negócio, né, eu tava falando que eu tenho uma clínica, pra abrir essa clínica, cara, lógico que dá medo. Você acha que pode dar errado, né? Por mais que você faça, vai dar errado. Vão te julgar. Vão te julgar, várias coisas vão dar errado. Vai dar errado. E precisa ter muita coragem pra aguentar esses desafios, às vezes são grandes, né? Esses desafios, porque o sucesso, ele tá neste caminho do desafio. E a mensagem que eu gosto de passar pros meus pacientes e que eu vou passar amanhã é a vida que você quer ter, né? Porque você quer ter mais dinheiro, você quer estar bem mais arrumado, você quer estar com o seu corpo que você tá sempre reclamando. Essa é, no mínimo, confortavelmente desconfortável pra começar. E aí, o caminho pra chegar nisso é aguentar pequenos desafios. E eu sei, Marcelo, que tem um monte de gente por aí deprimida. Então, e elas vêm falar comigo no direct, tá, mas eu tenho depressão. Pra você, é como se ela falasse, pra você é fácil. Né? É verdade, é mais fácil pra mim mesmo, eu não tenho depressão. Eu tenho certeza disso. Mas todos os novos tratamentos pra quem tem depressão e tá sem energia, e às vezes você tá, de repente você até não tem depressão, mas também tá sem energia, evitar a vida, evitar o sofrimento, é a pior coisa que você pode fazer, e eu tô falando do ponto de vista neurobiológico, assim. Resistir a um evento que te traz dor. Exato. Tipo, mata o cérebro fazer isso, sabe? Então assim, eu não vou me encontrar com pessoas porque é incômodo, então eu vou evitar. Eu não vou na academia porque isso é muito desconfortável, eu vou evitar. Eu vou evitar. A evitação é um veneno pro cérebro, que é o evitar o sofrimento, que é o caminho 2. O caminho 1, que é você ir em busca da felicidade, ele mesmo pro deprimido, eles são pequenos passos confortavelmente desconfortáveis. Então, se você não consegue ir pra academia, por que você não consegue? Porque você pôs uma meta que é muito desconfortável. Você pôs 3 vezes por semana pra você que não faz academia nunca. E hoje, pra tratamento de depressão, você fala de 5 minutos. 5 minutos? Sim, porque se você fizer 5 minutos, você fala assim, o que eu acho que eu consigo fazer? 10? Não, putz, 10 pode ser que eu não vá. 5? 5 eu consigo. Então vai 5. Você fez 5, pôs uma música no celular, acabou, sobe. Sai da esteira e vai embora, tá? Naquele dia, eu falo que solta fogos de artifício dentro do cérebro. Porque existem regiões do cérebro que quando você cumpre um desafio, ele fala, cara, deu certo. Eu já começo a liberar alguns neurotransmissores. Exato. E aí, a pessoa ganha um mínimo de força pra ela conseguir fazer mais um pouquinho. E o oposto é verdadeiro. Quando você não faz o que você... E você sabe disso, e todo mundo aqui sabe disso. Quando você não faz o que você se propõe, a sua autoestima tá lá no pé. Você fala... Por isso você se xinga, você fala, eu sou preguiçoso, eu sou desorganizado. Você só se xinga, né? Você se arrepende demais, né? Você fala, eu devia ter ido. E ainda mais com esse mundo de rede social, eu recebo muita mensagem assim, eu não ia na academia, mas eu vi você entrando no gelo de manhã cedo, eu falei, eu tenho que ir. O problema é quando a pessoa vê tarde demais. Que ela fala, caramba, eu não fui, e depois eu vi você na banheira de gelo e eu me arrependi. Isso. Ela se martirizando, né? Exato, eu deveria ter ido, né? E aí, eu coloquei uma imagem que me veio uma vez, eu tava indo pro avião, e no ônibus eu vi uma criancinha, devia ter 1 ano e meio, numa cadeirinha, tá? Com a mãe atrás. E a psicóloga sempre tem os pensamentos bizarros, tá? Aí eu olhei aquela criança e pensei, cara, se essa mãe sai daqui, esse bebê morre. Supondo que ninguém cuidasse, né? Sim. Como o ser humano demora para ser independente. Aí eu comecei a pensar, quanto tempo será que demora um ser humano pra ser independente? 5 anos, não.
Você acha que 5 anos ela não sobreviveria? Não, porque comida, tem que se virar, tem que ir atrás, tem que se proteger, né? Eu acho que não, tá? Eu calculo, sei lá, que seja 7, talvez. Uhum. Se for em São Paulo, 90, né? Tô brincando. Não é mais ou menos assim. Mas, tipo, que seja 5. Que seja, vamos pegar 5, se alguém pensou 5. Durante 5 anos, você precisa de alguém pra cuidar de você, senão você morre, né? Cavalo cai da mãe, já levanta e já sai procurando pra mamar, né? E se a mãe não estiver lá, ele vai baixar a cabeça e vai comer grama. Ponto. A gente precisa de 5 anos. E aí eu pus uma imagem de um bebê porque eu vou fazer uma atividade antes, que é a seguinte. Vou falar, quem aqui quer sucesso? Se vocês quiserem sucesso, eu quero que vocês subam na cadeira e dêem o maior grito que vocês puderem. Isso vai ser no começo. Ninguém vai fazer, obviamente. Ninguém vai fazer. Não, sempre tem um doido, vai. Um doido. Vai ter um doido, que é o que vai fazer. Que talvez puxe. Mais 2 doidos, né? Um pouco menos doido que ele. Mas numa sala cheia, Improvável, muita gente não vai subir. E aí, eu vou explicar por que não sobe. Por que você não sobe se você quer muito uma coisa? Por que você não grita? Porque você tem medo do julgamento, certo? Do que você tem medo? Você tem medo das pessoas não te aprovarem, das pessoas te reprovarem. É um medo muito primitivo. E esse medo é o que esse bebezinho precisa ter mesmo. Ele precisa ser fofo, porque as pessoas precisam amá-lo. As pessoas precisam cuidar dele. Tem que ser fofo. A gente nasceu com um cérebro que precisa ser legal pro outro amar. Porque se ele for chato pra caramba, ele morre, né? E exatamente esses mesmos medos que são primitivos são os que regem a nossa vida. Até hoje. Até hoje. Então pensa aqui. Você falou dos 2 caminhos, né? Eu dei o nome de buscar a felicidade ou evitar o sofrimento. Fala quais são os sofrimentos. O que as pessoas evitam? O que elas evitam? Dor, incerteza, insegurança, medo de julgamento. Pode ver, são todos primitivos. Tudo tem relação com a vaidade. Boa parte deles. E é a vaidade que é mais primitiva. Porque o nosso cérebro, ele é feito para prever futuro. Pra isso que serve o nosso cérebro, Pra nos proteger. Pra nos proteger. Então ele fica aprendendo coisas pra poder prever. Se eu chorar, minha mãe traz... Mesmo que não pense, o cérebro tá aprendendo. Mesmo que você não transforme em palavras, ele sabe o que ele precisa fazer, né? E a minha mãe não vê o grito mais alto ainda. E ele fica fazendo essas coisas, previsão. Né? E ele precisa de um ambiente seguro. Ele precisa já prevenir perigos. E ele precisa que esse ambiente seja seguro. O que as pessoas estão evitando? Lugares inseguros, né? Não sei o que vai acontecer se eu fizer isso. É muito primitivo. Verdade. A gente é muito regido ainda, a gente acha que não, né? Mas... Você tava comentando de como a gente começa a dar movimento pra uma pessoa que tá em depressão. E uma pessoa que não tá em depressão, mas ela é muito resistente à mudança. A vida dela não tá progredindo, ela sabe o que precisa fazer, mas ela não tem disciplina. Ela simplesmente não consegue ir na academia, ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue estudar, ela não consegue investir nela mesma, ela não consegue ler um livro. Como é que a gente trata uma pessoa dessa, onde ela tá o tempo inteiro se boicotando e criando limites, né? Ah, não, isso eu não faço. Ah, não, isso daqui é demais pra mim. Ah, não, isso daqui não funciona. Sabe aquelas pessoas cheias de... Sim, completamente. É muito comum isso? Putz, infelizmente, é cada vez mais comum, né? É mesmo? Você sabe que eu tive uma informação recente de que... vou extrapolar, tá? Não preciso ir atrás e estudar mais, mas vou trazer esse dado aqui. O nosso cérebro tem uma parte dele, né, que é o núcleo accumbens, que descobriu que 10% dele, só 10% dele, está voltado ao trabalho de gostar de alguma coisa, tá? Tipo, eu gosto de comer, eu gosto de não fazer nada, eu gosto de ler. E 90% está voltado no querer. São vias diferentes, tá? São neurotransmissores diferentes. Então, o nosso cérebro, ele é muito primitivo, foi muito mais feito para querer. É muito importante você querer, porque querer é motivação. É motivo para agir. Então, se você for pensar, a gente não tinha que, eu gosto de escalar. Não, você tinha que escalar. Você tinha que querer escalar porque a comida estava lá do outro lado. Então, querer sempre foi muito importante e o gostar era depois, tá? Querer é motivação, é movimento. E o que você tá me falando? De pessoas que querem coisas, mas elas não se movimentam. Então, teve uma mudança aí, porque é muita gente falando sobre isso. Se nosso cérebro é voltado para querer, é voltado para motivação, ou seja, para ação, e ele tá parado, ele só gosta das coisas, o que tá acontecendo? E eu fiquei hoje pensando, caramba, isso tem muito a ver com a sociedade que a gente tá. Porque antes, pra você gostar de alguma coisa e ter seus 10% de prazer, você quer uma maçã? Ou você quer comer uma carne? Você tinha que querer muito. Você levantava. Os caçadores, eles andavam em média 13 quilômetros por dia, por aí. É muita energia pra depois ter a sua carne. Hoje, a sua carne vem com uma ligação, né? Então, eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: a gente se torna muito bom naquilo que a gente faz muito. A gente tem aumentado, eu diria isso, tá? E daí é uma reflexão minha, tá? Vou filosofar e extrapolar esse dado. Tá. Eu acho que tá aumentando no cérebro o lugar para o prazer, para o gostar e diminuindo o querer. Porque esse querer, que antes precisava de energia pra gente, tá dando pra entender? Sim, o que eu tô falando? total. Precisava de energia pra querer e hoje não precisa dessa energia. Ainda mais hoje, né? Que a educação positiva, então a criança, enfim, não precisa fazer nada, a mãe tá ali, já serve, dá tudo. Tá tudo pronto, o dado tá pronto, ninguém vai na enciclopédia, você fala com o ChatGPT, ele te responde. Que não é uma crítica, é uma consideração do que tá acontecendo. A gente tem o nosso querer, eu não preciso fazer nada, mãozinha de samambaia, não faço nada e as coisas estão aqui na minha mão. E a gente se torna muito bom naquilo que a gente faz muito. E a gente faz muito nada, né? E aí vem a gente
e fala, cara, na saúde mental precisa comer bem, precisa ir pra academia, que são dados novos, tá? Antes era só um remedinho, que também era só fazer assim, né? Olha só. Mas a psiquiatria do estilo de vida, a psicologia, que vem mostrando que a saúde mental, putz, cara, você precisa andar muito por dia, você precisa comer bem. Tudo aquilo que nossos antepassados faziam, né? Comia verdura, legumes, carne, né? E você tá lá no salgadinho, você precisa voltar a fazer aquilo. Mas aí você perde o querer, né? Porque o querer dá trabalho. E ninguém quer trabalho. Eu tô fazendo um paralelo na minha cabeça dos atletas, né? O bom atleta, ele precisa ter uma meta. Não faz sentido pra ele não ter uma meta. Tudo parte do ponto da meta. Então o seu técnico, ele te provoca, ele fala assim, qual tempo você vai fazer? Mentaliza, escreve no seu caderninho, a gente sempre tinha um caderninho, a gente anotava todos os nossos treinos e tal, e ele falava, escreve lá no seu caderno. E olha que loucura, cara. Era super comum. O tempo que você colocar, e o nosso tempo é milissegundos. Então é 22 segundos com 40 milésimos. Batia exatamente igual. Não era incomum, assim. Que coisa. 120 pessoas no time. Era normal, umas 3, 4 baterem o tempo exato que anotou no caderno. Isso não pode ser coincidência. Não, não é coincidência. Agora, vamos lá. Eu tive uma experiência que eu te disse muito interessante numa empresa, né? E essa empresa era muito inteligente do ponto de vista de comportamento. Uma das coisas que eu vi lá e que eu acredito, porque a sua pergunta, eu contextualizei, mas eu não te dei a resposta, né? Bem política. Já, vota em mim. Você falou, tá, o que eu faço com esse pessoal, né? A gente precisa aprender o que essa pessoa precisa pra se motivar. O que essa pessoa precisa pra se motivar. E uma das coisas muito importantes que a gente ignora é um reforço positivo para as pessoas, o elogio, tá? Mas não é o elogio que, nossa, como você é bonita. Não é o elogio pautado na realidade. Então hoje eu tive uma conversa com a minha assistente da clínica. Ela mandou uma mensagem de que ela não ia trabalhar mais. E eu gosto muito do trabalho dela, né? Meio que pedindo demissão, tô saindo. Demissão. E aí eu falei, pode falar comigo? Aí a gente abriu uma call e eu fiquei falando, me conta um pouquinho como que é, né? Quais são as suas dificuldades, o que eu posso fazer, se é uma decisão mesmo, se é uma dificuldade, enfim, tá? Resumindo, Marcelo, eu devolvi pra ela o quanto eu falei, cara, você vai fazer o que você quiser da sua vida, tá? Mas ela no discurso dela, eu tô com medo porque eu acho que eu não tô conseguindo fazer direito, nananã, tá? Então ela tava criando um fantasma ali. Eu falei, olha, se você não estiver gostando, eu quero que você entenda que você tem mais é que sair e ser feliz. Mas se você estiver gostando, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô muito feliz com o seu resultado. Mas não é só isso, eu dou dados. Falei, disso passamos pra isso, isso pra isso. Se esse ponto você não gosta, a gente pode reformular e tirar, tal. E assim, ela tava com um sorriso no rosto. Eu falei, então pensa, se você realmente... Ela falou, não, eu já vou ficar. Então, assim, as pessoas precisam mais de atenção às necessidades dela. E o mundo tá muito rápido. Você cobra muito das pessoas, né? E esquece do outro lado. Você não entrega nada pra ela, sabe? E quando você entrega, é isso eu pude ver. Porque como eu tive essa oportunidade, agora eu tô tendo a segunda oportunidade, mas como eu tive uma oportunidade de liderar lá mais de 300 mulheres, e eu tinha contato com 60, assim, com muita frequência, e o meu relacionamento era de ver o potencial, de apontar o potencial, né? De reconhecer quando fazia alguma coisa, de trazer pra frente pra mostrar pras outras pessoas o que ela tinha conseguido fazer. Você pega uma pessoa medíocre nos resultados e ela voa. Então, o lema dessa empresa era... no trato uns com os outros, não importa vertical, horizontal, era faça-me sentir importante. Uau. Então se você olhar pro seu funcionário pensando que ele tem uma plaquinha no pescoço escrito faça-me sentir importante, mas faça verdadeiramente, né? As pessoas voam. E aí você se surpreende. E isso eu vejo no meu consultório, Marcelo. Eu vejo o paciente que entra, eu fiz não sei quanto tempo de terapia, né? Naquela vida que não vai pra academia, não come direito nada. E passa 6 meses. De verdade, assim, sabe? Que é emocionante de ver. Porque eu devolvo o potencial da pessoa. E eu falo, você não tá na terapia pra eu te falar dos seus traumas só. Porque trauma não tem muito o que a gente fazer. Eu tô te falando do seu potencial pra lidar com o seu trauma. E seu potencial é esse aqui. E tem tempo pra desabafar comigo e falar de problema. Porque você foca em problema, você se torna muito bom nisso, como eu digo. Então eu trago as habilidades, eu fortaleço a habilidade da pessoa, que é muito mais uma linha da psicologia positiva, né? Não é pensamento positivo, tá? É olhar o que existe de habilidade e usar essa habilidade, que as pessoas voam. Eu posso dizer que eu vou até olhar, mas eu posso dizer que 100% dos meus pacientes fazem academia, depois que começam comigo. Nossa, que demais. Se eu lembrar de alguém que não faz, eu tenho um paciente deprimidaça, que foi agora viajar e mandou foto pra mim na esteira. Assim, cara, é a coisa mais linda. Coisa mais linda. Isso deve ser espetacular. Eu tô lembrando de uma conversa que você e a Nath tiveram, e vocês falaram uma frase que você acabou de comentar, que é: quando a gente tem pensamentos negativos, a gente libera os mesmos hormônios que a gente liberou quando aquele evento traumático aconteceu. Isso. Né? E quando a gente fica ruminando, a gente fica muito bom nisso. Explica o que tá por detrás disso. O que de fato acontece na nossa cabeça, no nosso corpo, quando eu fico ruminando os problemas. Porque eu também aprendi, dentro da minha limitação, eu aprendi que a gente não deve ficar refletindo muito sobre as coisas ruins. Diferentemente quando a gente tá fazendo terapia. Isso é outro esquema. Eu tô falando assim, não dá pra você ficar pensando no problema o dia inteiro, o tempo inteiro, que você vai estar sentindo mal o tempo inteiro. Queria que você explicasse essa conversa que você teve com a Nath. Tá. Vamos falar o que é ruminação. Ruminação é você viver um problema e ele ficou depois na sua cabeça, tá? O que fica na cabeça? É só a gente pensar, e todo mundo em casa que já ruminou e rumina, eu deveria ter falado assim, eu não deveria ter feito isso. Em geral, a palavra por trás é o deveria, tá? Primeiro, por que acontece isso? Acontece a ruminação porque o nosso cérebro, como eu disse, a função dele é prever futuro. E ele precisa prever um futuro onde ele vai estar seguro e vai fazer coisas certas para a sobrevivência dele e para a segurança dele. Em relação a essa questão. A qualquer coisa. A função do cérebro é olhar para o futuro e tentar fazer coisas para nos proteger. Tá. Então, esse céu tá cinza,
eu tenho que pegar, né, hoje eu vou sair de Uber, eu vou pegar meu guarda-chuva e tal, eu vou pegar meu casaco. Isso é um exemplo pequeno. Essa é uma tentativa, pelo conhecimento, pela memória que você tem do passado, do que você aprendeu da cor do céu, do cheiro da chuva, você se previne para que você, no futuro, dê tudo certo. Isso acontece com a chuva, mas isso acontece com tudo, com relacionamento. Então você tá namorando, você já tem 40 anos, você já viveu pra caramba na sua vida, você já conhece mais ou menos o comportamento, de forma enviesada, e aí você olha uma pessoa e ela, de repente, não te respondeu uma mensagem que você mandou. E aí você mandou de novo, ela não te respondeu. Dependendo do que você aprendeu, você vai tentar prever o futuro. É isso que as pessoas fazem. Tá me traindo. Essa fala é uma tentativa de prever baseado no seu histórico anterior. E eu quero prever pra eu poder me preparar pra esse evento, tá? É isso. Então prever pra me preparar. Então a gente tá o tempo inteiro dando significado pras coisas. O significado que eu estou dando pra aquele evento. Isso. Preciso entender. Eu preciso entender o que aconteceu. E aí, aconteceu de você brigou com alguém, você ficou super mal. Então, seu cérebro, ele fica naquele evento porque não era pra ter acontecido aquilo. É isso que o cérebro pensa. Putz, não era pra ter acontecido isso. Então, o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter falado? Como ele deveria ter feito? Como ele deveria ter falado? Só que ele fica fazendo essas perguntas e, às vezes, existe resposta. Às vezes, você rumina e a ruminação não é ruim quando ela é concreta e você consegue olhar e tirar conclusões, tá? Você faliu, você olha, você precisa olhar para aquilo. É uma autoanálise, né? Uma autoanálise, mas como o momento é ruim, podemos chamar de ruminação. Tá. A ruminação, ela tem a sua função desde que ela tenha dados concretos e você consiga sair de lá com uma estratégia para melhorar. Só que tem ruminação que não tem o que fazer. E às vezes não tem fim. Né? A pessoa foi embora da sua vida, né? E sei lá, você não sabe o dado por que ela foi embora. Será que foi embora porque eu isso? Será que foi embora porque gostou de outro? Será que foi embora? E você não tem o fechamento da história. Tem uma hora que você tem que conseguir parar, sair desse lugar, né? Então a primeira diferenciação que a gente precisa fazer é: se eu continuar pensando isso, tem como sair algo bom daqui? Se não sair, para. Acabou. É perda de tempo. Muda de estação. E aí isso significa o quê? Realmente pare de pensar nisso? Então, a gente não consegue, assim, parar de pensar, né? Tipo, eu vou fugir do pensamento. Essa não é uma estratégia que funciona porque você deitou e o pop-up vem na sua cabeça de novo, né? Então, tem um livro que eu indico, que é do Ethan Kross, A Voz na Sua Cabeça, que ele dá um monte de estratégia do que você pode fazer pra ter um ambiente mais saudável na sua cabeça pra diminuir o ruído mental. Ele não cala a boca, tá? Porque só cala a boca da nossa mente quando a gente morre mesmo, ou fica doido. Fora isso, o ruído mental vai existir. Sinto muito falar pra todos vocês, mas exercício físico impacta no tipo de ruminação que você vai ter, tá?